Muito boa noite, bem-vindos à noite informativa, sessão de segunda-feira. Desejamos desde logo uma ótima semana para todos os telespectadores. Como tem sido hábito, à segunda-feira temos os nossos comentários com o Dr. Sérgio Vieira. É o encontro do Dr. Sérgio que nós vamos neste momento. Até já. Muito boa noite, saudações muito especiais nesta segunda-feira, bastante chuvosa na cidade de Maputo e província, não é? Boa noite, Hermínio José. Chuvosa, enfim, ventosa, tivemos um fim de semana assaz desagradável, mas enfim, é o tempo e havemos de falar disso na sequência. Eu hoje queria recordar dois homens grandes para a África. Amanhã, dia 17, celebramos o assassinato de Patrício Lumumba. Disse bem, assassinato, que foi no dia 17 de janeiro de 1960, no Katanga. Lumumba tinha o sonho de controlar as riquezas naturais do país, e nomeadamente do Katanga. Isso desagradou as grandes empresas mineiras. Dizem que com a aprovação da família real, na altura, ele foi preso e alguns companheiros e levados para o Katanga, entregues a Moïse Tshombe. As tropas belgas no Katanga fuzilaram Lumumba e os seus companheiros. No dia 20 de janeiro, lembramos o assassinato de Amílcar Cabral em Conakry. O assassinato foi provocado e comandado pelo general Spínola. E ele recrutou tribalistas, regionalistas, localistas, racistas para assassinarem Amílcar Cabral. O homem que disparou contra Amílcar Cabral foi um tal Inocêncio Camille. Nestes casos, eu lembro-me sempre de um discurso na fase final do seu mandato de general Eisenhower. Eisenhower foi o grande comandante ocidental durante a Segunda Guerra Mundial e fez 2 mandatos como presidente dos Estados Unidos depois de Truman. No final do seu segundo mandato, ele afirmou que havia que prestar atenção aos complexos militares e industriais, porque podiam perigar a democracia e as liberdades democráticas. Hoje não são apenas os complexos militares e industriais, hoje são muitas transnacionais. E o que aconteceu no Afeganistão, na Síria, no Iraque, na Líbia, no Iêmen, foram os complexos, foram as grandes, as superempresas transnacionais. Não foram apenas complexos militares e industriais. O presidente Trump quer uma relação conflituosa com a China e quer relançar a corrida aos armamentos nucleares. Não se auguram bons tempos com isso. Em vez de ser uma corrida para salvar vidas, estamos a gastar fortunas para destruir vidas. Enfim, é o mundo em que vivemos e temos que aturar e tentar sobreviver neste mundo. Pois, estas 2 figuras, Patrício Lumumba e Amílcar Cabral, foram 2 grandes líderes, portanto, dos movimentos que estiveram na linha da frente, portanto, para a libertação de África, diga-se. De África, Lumumba e Amílcar, com o PIGC e a luta da Guiné-Bissau. Mas a Guiné-Bissau, já no tempo de Amílcar, começava a ser destruída o PIGC, com os problemas que assolam hoje. Pois. Que é os regionalismos, tribalismos, localismos, porque quando descuramos a unidade nacional é extremamente perigoso. Quando queremos federalizar de qualquer maneira é extremamente perigoso. Sobretudo quando não está consolidada
a unidade nacional. É recente. Pois. Doutor Sérgio Vieira, eu gostava que avançássemos e olhássemos para o nosso segundo tema para esta noite, que tem a ver, portanto, com a crise no abastecimento de água, portanto, a cidade e a província de Maputo, os municípios de Maputo, Buane e também Matola, sofrem desde o dia 10 uma crise no abastecimento de água que deverá durar por tempo indeterminado. Aqui, portanto, a situação vai afetar, por assim dizer, pelo menos 250 mil famílias, mas a agricultura poderá ser a mais afetada. A agricultura, sim, não. Pois. Aquela que vive de irrigação, que vem da barragem dos pequenos Libombos, pode ser afetada. Mas tem chovido relativamente bem na região. Os pequenos Libombos dependem do rio Umbeluzi. Ora, o rio Umbeluzi vem da Suazilândia. E a seca na Suazilândia foi tremenda. Atingiu as barragens da Suazilândia. E eu creio que o caudal do Umbeluzi só vai ser restabelecido depois de enchidas as barragens na Suazilândia. Bom, nós temos poucas alternativas. Falou-se de Moamba Major, mas Moamba Major até agora é uma ficção. Não se tornou uma realidade de abastecimento alternativo de água para a cidade de Maputo e arredores, Matolas, etc. O nosso planeta está em perigo. A poluição está a destruir o planeta. Este ano, tanto no Polo Norte, no Ártico, como na Antártida, tivemos as temperaturas mais altas de sempre. Bom, e é um iceberg que está a despegar da Antártida com cerca de 5.000 km². Digo bem, 5.000 km². E virá por aí. Que efeitos vai ter, que efeitos não vai ter, é muito difícil nós sabermos. Eu fiquei, e muita gente ficou assustada, quando o presidente eleito dos Estados Unidos, que vai tomar posse dentro de... Já agora no dia 20, pois. Dia 20, nomeou para secretário de Estado do Ambiente um homem que é muito conhecido nos Estados Unidos como um dos maiores poluidores dos Estados Unidos. Aquilo que se tem feito de acordos, declarações, afirmações, eu quase que diria que são medidas para inglês ver. Qual o futuro? Difícil dizer, mas a continuar assim, o efeito do carbono e outros efeitos podem perigar a vida de continentes, de países inteiros. Pois. Esta situação da crise de água, portanto, na província de Maputo, vislumbram-se soluções ou terá que ser mesmo a natureza a prover, enfim, alguma... A solução que estava prevista, e já há muito tempo, era ter o abastecimento alternativo a partir da barragem de Moamba Major. Mas ficou no papel. Sem esta, portanto, auguram-se dias extremamente complicados para os moçambicanos? Acredito. Pois. Acredito. Então, vamos ter muitas semanas de sofrimento, porque enquanto não encherem as barragens na Suazilândia, nada feito. E por outro lado, enquanto não se pegar a sério na questão do Moamba Major, não temos alternativa. Pois. Mais nada. E com esta fuga de financiamento que o Governo do Brasil, que era o principal, portanto, financiador do Moamba Major, enquanto prevalecer, portanto, esta fuga de financiamento, a situação torna-se ainda mais complicada. Sem dúvida nenhuma. Pois. Não posso afirmar o contrário. Sem financiamento não se chega lá. E o financiamento, quando virá, quando não virá, quem sabe. Pois. Doutor Sérgio Vieira, celebrou-se muito recentemente o 100º aniversário do ANC, portanto com um sabor agridoce, em volta à corrupção, os escândalos na África do Sul, essa derrota histórica que o ANC sofreu nas últimas eleições municipais. Que comentários em relação, portanto, a este 100º aniversário do ANC que foi recentemente celebrado?
John Dube e os seus companheiros fundaram o ANC, que não tinha esse nome, tinha outro, a 8 de janeiro de 1912. Consequência, faz 105 anos. Neste momento, há alguma confusão. A partir de 2007, com Lecoto, e depois em dezembro de 2013, com o Sindicato dos Metalúrgicos, houve afastamentos do ANC. Houve comportamentos anómalos de Zuma e suspeitas de corrupção do presidente Zuma, que desacreditaram bastante o ANC e permitiram a sua derrota em vários municípios nas recentes eleições. Agora, Zuma disse que ia apoiar a candidatura de Nkosana Dlamini-Zuma, que foi a sua terceira esposa. Estavam divorciados há muitos anos, foi a sua terceira esposa, foi ministra da Saúde no tempo de Mandela, foi ministro de Negócios Estrangeiros no tempo de Mbeki e atualmente, até este ano, presidia uma comissão, a Comissão da União Africana, 2012-2017. Zuma afirmou que apoiava a sua candidatura para presidente do ANC e, se isso acontecer, é provável que ela seja candidata a presidente da República. Pois. Sobretudo porque Zuma está muito desacreditado. Pois. Bem, e este desacreditar a Zuma sentiu-se um bocado nas vésperas, portanto, da celebração deste centenário, quando o secretário-geral daquele partido ANC, o Sr. Mantas, fez algumas críticas à corrupção interna do ANC e alguma necessidade de mudança, inclusive, de comportamento por parte dos líderes daquele partido. É óbvio. Só quem não tem olhos é que não vê, só quem não tem ouvidos é que não ouve. É óbvio. Os escândalos têm-se sucedido todos os momentos, incluindo aqueles palacetes que ele andou a criar, de onde vêm os dinheiros, de onde não vêm os dinheiros. Houve aquele escândalo por causa do HIV-Sida, muda quase de esposa como quem muda de camisa, não sei quantas esposas tem. De modo que isso desacredita um chefe de Estado e um chefe de um partido com a tradição do ANC. É o que eu posso dizer. Há um perigo na África do Sul. Pois. O que é que lhe sugere dizer, portanto, em relação a estes 100 anos, portanto, do ANC, olhando para aquilo que podemos chamar legado de Mandela? É complexo. O legado fundamental de Mandela, a ação fundamental de Mandela, foi o apaziguamento interracial. Quem governava efetivamente era Thabo Mbeki. Mandela foi o homem do apaziguamento, de celebrar e combater pelo convívio das pessoas das mais diferentes etnias. Inclusive foi um desafio de rugby, que é um desporto que era só praticado por brancos. Foi, e mostrou assim também, isso e outras coisas, que ele queria um convívio interracial e que a África do Sul era um país com muitas etnias, desde a negra até a branca, a indiana, sei lá, todas as etnias, mestiços de todo o tipo, malaios, indianos. Pronto, ele quis mostrar que podia haver uma convivência racial. E de facto, na direção do ANC havia pessoas de várias raças. Ainda há dias celebramos o falecimento, lembramos o falecimento de Joyce Lovo, que era branco, e que foi um dirigente, e dirigente do Mkonto Wesizwe, das Forças Armadas.
de libertação. Mas agora vamos ver. Pois. O atual clima social na África do Sul não esconde, portanto, a frustração popular pelo fato do legado de Mandela estar a ser ou não estar a ser devidamente respeitado pelos líderes do ANC. Eu não diria o legado de Mandela, eu diria mais do que isso. Aquilo que é a tradição do ANC, aquilo que é o legado do ANC com mais de 100 anos de idade. Mandela deixou a grande lição do convívio interracial, mas havia outras coisas, havia outros valores que o ANC sempre defendeu e que de alguma maneira, nesta época, estão a ser algo conspurcados, com a corrupção, nomeadamente. Pois. Dr. Sérgio Vieira, olhamos agora para um outro tema, que é a crise política na Gâmbia. O mandato de Yahya Jammeh, há 22 anos no poder, termina já agora, portanto, dentro de poucos dias, no dia 19 de janeiro, ele perdeu as eleições a 1 de dezembro para Adama Barrow, reconheceu a derrota, mas dias depois voltou atrás, portanto, no seu reconhecimento e apresentou um pedido de anulação de escrutínio junto do Supremo Tribunal, alegando irregularidade na contagem dos votos. Agora, está-se num grande impasse que ameaça perdurar na Zâmbia, apesar dos esforços quer da União Africana, quer da CEDEAO. Bom, o senhor Yahya Jammeh subiu ao poder com um golpe de Estado contra o presidente Jawara, em 1994. Ele é relativamente jovem, tem 52 anos. No princípio, reconheceu a sua derrota diante do candidato Adama Barrow e depois veio a negar aquilo que já havia afirmado. Diz que houve má contagem dos votos. Bom, diz que está à espera da decisão dos tribunais, mas infelizmente diversos magistrados na Gâmbia tiveram que fugir do país ou estão presos. Está à espera de qual tribunal? De quais magistrados? De uns que ele vai inventar? É muito difícil a gente falar. É muito difícil a gente falar. A Gâmbia acolheu muitos traficantes, incluindo a Guiné-Bissau. Acolheu grupos que combatiam contra o governo da Guiné-Bissau. Está numa localização crítica para o Senegal e para todos os vizinhos. A Nigéria, a CEDEAO, a União Africana, todos já se pronunciaram. A União Africana diz que vai deixá-lo de reconhecer como chefe de Estado. Já declarou oficialmente a União Africana. Infelizmente, não é um caso único, nem no continente, nem no mundo, de apego ao poder. Aqui, conhecemos a história dos dois Congos, Congo-Brazzaville e o Congo-Kinshasa, o Zaire, e o apego ao poder dos seus chefes de Estado. Conhecemos o caso de Guiné Equatorial, em que Obiang também subiu ao poder com um golpe de Estado, assassinou o tio e mantém-se lá indefinidamente, e recentemente designou o filho vice-presidente, filho que tem um processo em tribunal em França por lavagens ou utilização de dinheiros que não lhe são próprios. Temos eternizações do poder em Angola, temos a situação da República Centro-Africana, que a família Bongo domina desde sempre, a situação muito difícil do Uganda. Eu conheci pessoalmente Museveni quando ele era estudante na Universidade de Dar es Salaam, veio com outros, incluindo o antigo presidente Kikwete,
visitar as zonas libertadas, depois pediu para treinar, ele e outros colegas do Uganda, para lutarem contra a ditadura daquele fascínora, o Idi Amin. Também se instalou no poder, agora nomeou o filho vice-presidente, tem vários membros da família como ministros. O que é que vai acontecer? Não sabemos. Pode dar um desastre, como acontece na Guiné-Bissau, como acontece na Somália, como se viu acontecer o caos no Ruanda e no Burundi, com morticínios entre os diferentes grupos étnicos. De modo que é uma situação muito difícil, esta da Gâmbia, e obviamente que a África se preocupa. Obviamente que salvo uma invasão com forças armadas à Gâmbia, não se consegue refazer aquilo que é a legalidade necessária para o país funcionar. Aliás, esta segunda-feira, portanto, a CDAO já veio afirmar publicamente que a via militar pode ser o próximo, portanto, capítulo ou o próximo caminho para a solução na liderança da Gâmbia. Que impactos é que teria, portanto, na região, olhando, portanto, para a localização da própria Gâmbia e os países que lhe fazem fronteira? Bom, se a CDAO decidir avançar com forças armadas, é evidente que é uma solução concertada na região. Sim. E é evidente que a própria União Africana vai concordar. Sim. Por termo ou absurdo. Já existem forças da União Africana na Somália e noutros sítios. De modo que não me surpreenderia. Mas não são soluções fáceis. Sim. E não sei se Jammeh vai aceitar sair do poder sem ser à força. Ele teve já alguns problemas com a primeira esposa, que o abandonou quando ele foi buscar outra, mas a primeira esposa também era uma pilhadora. E foi viver para os Estados Unidos, parece. O que eu posso dizer? Pois, e o mandato de Jammeh termina já agora, como fizemos referência a 19 de janeiro. 19 de janeiro, pois. Mas ele, como também fizemos referência, recusa-se a deixar o poder enquanto a Justiça não se pronunciar sobre o seu pedido de anulação das eleições. O que é que acha que a Justiça poderá dizer? Estou a dizer, mas qual Justiça? Pois. Se os juízes há juízes que tiveram que fugir do país, há juízes que estão presos, qual Justiça? Onde é que ele vai buscar os magistrados? Vai nomear o António, o José e o Joaquim? É isso que é justiça? Não posso dizer nada. O que eu posso dizer é que ninguém vai reconhecer uma decisão de um tribunal composto por magistrados fantoches. Pois. Ninguém vai reconhecer. Sente que nesta crise da Gâmbia e Jammeh está cada vez mais sozinho, depois, por exemplo, da ação que ele tomou em relação a cerca de 20 embaixadores de os demitir, da demissão de alguns quadros do seu governo, entre eles o Ministro da Informação? O que é que está a dizer? Que ele está cada vez mais isolado. Bom, se ele tem forças com ele, forças armadas, polícias com ele, isto pode levar a um conflito, uma guerra civil. Inclusive, porque eu creio que mesmo nas Forças Armadas, na polícia, não é toda a gente que está de acordo com ele. Pois. Veremos. Esperemos o melhor. Pois bem, Dr. Sérgio Vieira, estamos nos momentos finais e são os momentos em que deixo-lhe para considerações, portanto, finais. Só diria que desejo a todos uma boa semana. Esta semana vai ser bastante tempestuosa. Chuvas, ventos muito fortes, estamos a ser vítimas de uma situação algo caótica que ultrapassa as nossas fronteiras e que nos atinge, para bem e para mal. É o que eu posso dizer e boa semana a todos. Desejo a si também uma boa semana, Dr. Sérgio Vieira, e espero por si na próxima segunda-feira para mais comentários. Obrigado.
Muitíssimo boa noite. E nós saímos agora.